Olá, amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, vamos pedir a permissão e a proteção dos bons espíritos aqui presentes, da corrente da fraternidade que dirige os trabalhos da nossa casa, né? Vamos pedir a proteção também, a ajuda, né, no nosso Mestre Jesus. Estejam todos conosco, nos ajudando e nos intuindo para que a gente possa aproveitar bem essa lição de hoje. Nós estamos no Livro dos Médiuns, no capítulo 27. No capítulo 27, ele fala das contradições, das mistificações. Na última aula, a gente comentou sobre as mistificações, e hoje vamos continuar com as mistificações. Então, nós estamos no item 302. O meu aqui é na página 176. Então, todo mundo já achou aí o livro? Vamos lá, contradições, no capítulo 27. O item 302 ele diz o seguinte: esperando que se faça a unidade, cada qual acredita possuir a verdade e sustenta que só ele está com a verdade. Ilusão que os espíritos mistificadores não deixam de entreter, sobre o que poderá se apoiar um homem imparcial e desinteressado para fazer o seu julgamento. Então, o que ele diz aqui, ele já está comentando, de algumas pessoas, algumas doutrinas, que se intitulam saber tudo, ou que seja tudo certo, Então, o que os espíritos respondem? A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem jaca é o de maior valor. Julgai os espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. A unidade só se fará onde o bem jamais se tenha misturado com o mal. É ali que os homens se ligarão pela própria força das circunstâncias, porque julgarão que ali se encontra a verdade. Então, o que ele está dizendo aqui, que se a gente procura a verdade, se a gente é realmente desinteressado, a gente só pensa no bem. Como ele diz aqui, uma nuvem não pode ser obscurecida se ela tiver uma luz. Aliás, uma luz não pode ser obscurecida por uma nuvem escura, uma luz forte. Então, isso é prova de que se a gente tiver bom pensamento, se a gente tiver boas intenções, a gente jamais será enganado. Continuando aqui o item 302, a explicação, ele diz o seguinte: notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e devem vos unir num pensamento comum. Então, o que quer dizer? Os fundamentos, a lei de Deus, ela é igual para todo mundo, e deve unir e não separar, Então, o pensamento comum que ele diz aqui, o amor a Deus e a prática do bem. Então, se todos nós, pensarmos no amor, e se todos nós praticarmos o bem, pensarmos em Deus, então jamais a gente vai se desunir, É o princípio de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Continuando aqui o nosso texto, seja qual for a via de progresso que se pretende para as almas, o objetivo final é o mesmo: praticar o bem. Ora, não há duas maneiras de fazer a mesma coisa, Então, se você pratica o bem, é o bem. Não tem como você querer o bem se você pratica o mal, Continuando aqui, então, se surgirem dissidências capitais referentes ao próprio fundamento da doutrina, tendes uma regra segura para apreciar. A regra é esta: a melhor doutrina é aquela que melhor satisfaz ao coração e à razão e que dispõe de mais recursos para conduzir os homens ao bem. Essa, eu vos dou a certeza, é a que prevalecerá. Então ele está falando aqui sobre doutrinas, aqui é o Espírito de verdade que está passando essa mensagem. Ele está falando sobre doutrinas, Então, é aquela que tem uma regra segura, Aí a regra,
é satisfazer o coração e a razão. Então, se não satisfaz o coração, se não satisfaz a razão, então não é segura, né? Eu tenho aqui a questão do Livro dos Espíritos, 842. Né? E essa questão, ela diz o seguinte: Kardec pergunta aos espíritos: como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por quais sinais podemos reconhecer e a quem tem o direito de se apresentar como tal? Então Kardec também, né, no Livro dos Espíritos, está aqui questionando, né, certas doutrinas que se dizem a real, a verdadeira, né? Então Kardec pergunta: como que a gente vai, né, saber? Como que a gente vai ter certeza de qual é a verdadeira doutrina? E os Espíritos respondem bem claro: essa doutrina, no caso, né, essa será a que produz mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, que pratiquem a lei do amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Por esse sinal, reconheceis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Então essa questão 842, né, é bom que a gente leia e entenda, né, que para que uma doutrina seja boa, ela tem que ser expressão da verdade. Então não podemos, né, entender aí uma doutrina que leve alguém aos caminhos errados, leve alguém a praticar coisas erradas que não esteja de acordo com a lei de Deus. Entramos aqui na parte das mistificações, né? O que seriam mistificações, né? Seriam enganações, seria o espírito tentar fazer uma coisa, ou o médium tentar fazer uma coisa que não lhe compete, né? Enganar, enrolar, né? Então, no item 303, se enganar-se é desagradável, pior ainda é ser mistificado. Aliás, é esse um inconveniente de que mais facilmente podemos nos preservar. Então Kardec está dizendo aqui que a gente pode, né, se preservar de ser mistificado. Nós, médios, né, temos que tomar cuidado com isso. Então ele diz aqui: os meios de desmanchar as armadilhas dos espíritos mistificadores foram expostos nas instruções precedentes, né, que está aqui logo abaixo. E por isso diremos pouco a respeito. Então, eis a resposta, ou as respostas, né, dadas pelos Espíritos sobre o assunto. A primeira: as mistificações são um dos escolhos mais desagradáveis da prática espírita? Haverá um meio de evitá-las? Né? Então, todos nós, médios, né, temos que fazer essa pergunta, né? Será que existe um meio de evitar uma mistificação? A resposta dos Espíritos: parece-me que podeis encontrar a resposta revendo o que já foi ensinado. É claro, há para isso um meio muito simples, que é o de não pedir ao Espiritismo nada mais do que ele pode e deve dar-vos. Seu objetivo, no caso aqui o objetivo do Espiritismo, né? Então seu objetivo é o de aperfeiçoamento moral da humanidade. Desde que não vos afastei disso, jamais serei mistificado, pois não há duas maneiras de compreender a verdadeira moral, mas somente aquela que todo homem de bom senso pode admitir. Então nós temos que pedir sempre, né, ao Espiritismo ou aos Espíritos somente aquilo que eles podem e devem nos dar, que é a evolução, o aperfeiçoamento moral. Né? Não vamos pedir coisas que não seria de competência deles. Né? Continuando aqui. Os Espíritos vêm instruir-vos e guiar-vos na rota do bem, e não nas das honrarias e da fortuna, ou para atender vossas pequeninas paixões.
se jamais lhe pedissem futilidades ou o que seja além de suas atribuições, ninguém daria acesso aos espíritos mistificadores. Do que se conclui que só é mistificado aquele que o merece. Então aqui, a gente também tem que entender que a gente tem que pedir, o que merecemos. Então, se você pede coisas fúteis, você vai receber isso de mistificadores. Se você pede coisas boas, aí sim virão espíritos bons e não mistificadores. Aqui cabe, como ele diz aqui, que só é mistificado aquele que o merece, ou aquele que pede, que deixa. Os espíritos não estão incumbidos de vos instruir nas coisas desse mundo, mas de vos guiar com segurança naquilo que vos possa ser útil para o outro. Quando vos falam das coisas daqui, é porque consideram isso necessário, mas não porque eu pedisse. Se quiser ver nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então sereis mistificados. Então, mais uma vez, aqui ele diz, nós é que pedimos. Se a gente quer pedir adivinhação, quer pedir mistificação, quer pedir coisas que não é o nosso caminho, não é o ideal para o nosso adiantamento. Então, a gente vai receber essa orientação de mistificadores. Então, eu posso contar aqui, incluir aqui um assunto, uma história, que acontece muito no dia de hoje, que são pessoas que caem nesses golpes do conto do vigário. Aí você fala, mas como que a pessoa cai no conto do vigário? Aí é só, se você ver a história, você vai ver que foi por ganância, o vigarista chegou ali e ofereceu uma vantagem muito grande. E a pessoa gananciosa, achando que estava levando vantagem, entra naquela conversa e acaba caindo no golpe. Então a gente não cai no golpe à toa. O vigarista não vai chegar e aplicar um golpe em uma pessoa que não tem interesse, que não queira levar vantagem em tudo, como a gente disse. Continuando esse texto aqui, se bastasse aos homens dirigir-se aos espíritos para tudo saberem, perderiam o livre-arbítrio e sairiam dos desígnios traçados por Deus para a humanidade. Então, a gente não tem que pedir tudo, a gente já falou isso em aulas passadas, Pessoa que pergunta para os espíritos tudo o que vai fazer. Então, onde que está o seu livre-arbítrio? Onde que está o seu acerto e erro? Se você não sofrer, não passar por isso e por aquilo para poder seguir o teu caminho, onde é que está o seu livre-arbítrio? Onde está o seu crescimento? Qual o mérito você tem de você fazer uma coisa certa se foi um espírito que falou para você fazer aquilo? Então, você não tem mérito nenhum, você não aproveitou nada. Alguém te deu a bola cheia, vamos dizer, e você usou. Então, a gente tem que prestar atenção a isso, Então, como ele diz aqui, se você aceitar e pedir coisas para os espíritos, você sai fora dos desígnios de Deus. Continuando, o homem deve agir por si mesmo. Deus não envia os espíritos para lhe aplanarem a rota da vida material, mas para lhe prepararem a vida ou a rota do futuro. Continuando, mas há pessoas que nada, essa é uma outra pergunta de Kardec, Mas há pessoas que nada pedem e são indignamente logradas por espíritos que se manifestam espontaneamente sem que os invoquem. Então aqui, essa pergunta é mais ou menos o que eu falei do vigarista, Ele está dizendo aqui, a pessoa não pediu nada e foi indignamente lograda. Não. Se você se deixa levar pela conversa do vigarista, é porque você tem alguma culpa no cartório, ou você, de alguma maneira, se deixa lograr, se deixa enganar. Então, como ele diz aqui, as pessoas são enganadas pelos espíritos sem que os invoque. E aí a resposta, se nada pedem,
e aceitam o que dizem, o que dá na mesma. Então você não pediu, mas você está com o coração aberto para aceitar aquilo. Então qualquer coisinha que vier, qualquer palavra, qualquer assunto, você aceita como certo, né? Então não é assim também, nós já vimos isso em aulas passadas. Continuando, se recebem com reserva e desconfiança tudo o que se afasta do objetivo essencial do Espiritismo, os espíritos levianos não as enganariam tão facilmente, né? Então é a mesma coisa do conto do vigário, né? Se você vai com desconfiança, se você não vai com a ganância de querer levar vantagem, você não é enganado. No item 2 aqui. Por que Deus permite que pessoas sinceras, que aceitam de boa fé o Espiritismo, sejam mistificadas? Isso não poderia acarretar o inconveniente de lhes abalar a crença? Então, por que Deus permite que algumas pessoas, alguns espíritas, sejam mistificados? Então, como a gente já falou, porque ele abre a porta, porque ele tem alguma coisa de ruim, mas isso não vai fazer com que ele se afaste da doutrina? Se a pessoa tem uma boa fé, como diz a pergunta, ele vai se afastar, A resposta: se isso lhe abalasse a crença, seria por não terem a fé bastante sólida. As pessoas que abandonassem o Espiritismo por um simples desapontamento provariam não haver compreendido, não terem apegado ao seu aspecto sério. Então a pessoa não compreendeu a doutrina, não se apegou ao que é sério, não se abalou por pouquinha coisa, Como a gente fala muito, Ficou milindrado e foi embora, e saiu da casa espírita porque alguém falou alguma coisa, ou ouviu alguma coisa, não gostou de alguma coisa e saiu. Então a doutrina espírita é uma, e a casa, as pessoas que frequentam, é outra coisa. Então a gente não pode se melindrar com alguém ou com alguma coisa, em nome da doutrina. Se você conhece a doutrina, você sabe que existem pessoas boas e pessoas ruins em todo lugar. Existe mistificação, como a gente está falando, existem pessoas sérias, Então a gente tem que entender a doutrina para não se melindrar por pouca coisa, Continuando ainda, Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que o fazem do Espiritismo um simples meio de divertimento. Isso quem disse foi o Espírito de verdade. Então, quando a gente vai falar, do Espiritismo, a gente vai agir, como espírita, não é divertimento, a gente tem que ter coisas sérias. Como a gente fala que nós temos que estudar, temos que aprender. Então nós estamos aqui, estudando o Livro dos Médiuns. Mas eu já li o Livro dos Médiuns. Não é ler, é estudar. O nosso trabalho aqui é curto porque a gente tem pouco tempo para gravar o vídeo. Mas é necessário que continue esse estudo em casa, que pesquise, que vá em frente para procurar saber exatamente o que ou como, as coisas acontecem e não se melindrar, como diz aí a questão, por pouca coisa. Tem uma observação de Kardec. Kardec diz o seguinte: a malandragem dos espíritos mistificadores ultrapassa às vezes tudo que se possa imaginar. Eles são muito ardilosos, inteligentes, A arte com que assestam as suas baterias e tramam os meios de persuadir seria digna de atenção caso se limitasse a brincadeiras inocentes. Então, nem sempre, os mistificadores fazem brincadeiras inocentes. Às vezes fazem coisas que prejudicam o médium, e prejudicam outras pessoas. Continuando, mas as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se previnam. Somos muito felizes por termos podido abrir os olhos a tempo a muitas pessoas que nos pediram conselho, livrando-as de situações ridículas e comprometedoras. Então Kardec está citando aqui, que ele acabou aconselhando pessoas, abriu os olhos dessas pessoas, e essas pessoas deixaram de ter ações ou enfrentar situações comprometedoras e ridículas. Continuando, entre os meios empregados por esses espíritos, devemos colocar em primeiro lugar, como os mais frequentes, o que excitam a cupidez, como a revelação de pretensos tesouros ocultos, o anúncio de heranças
e de outras fontes de riqueza. Deve também considerar desde logo suspeita as predições com épocas marcadas e todas as indicações precisas referente a interesses materiais. Então a gente já viu isso também, né? Tudo que tem data marcada, a gente tem que ter uma certa reserva. Sempre que um espírito passa alguma informação, né, não é porque foi o espírito que passou que está certo. Temos que, né, como ele diz aqui, né, agir com cautela. Consultar, às vezes, 2 ou 3 fontes, 2 ou 3 médiuns, espíritos diferentes sobre o mesmo assunto, para aí ter uma certeza que aquele assunto é bom, é verdadeiro. Continuando, toda cautela com as providências prescritas ou aconselhadas pelos espíritos, quando os fins não forem claramente razoáveis. Então, sempre tem muita cautela, né? E só para esclarecer aqui, quando ele diz de cupidez, né? Cupidez é um desejo, é uma cobiça de coisas fúteis, né? Principalmente coisas ou bens materiais. Continuando, jamais se deixar ofuscar pelos nomes usados pelos espíritos para darem validade às suas palavras. Também já comentamos isso. Espíritos que se apresentam com nomes pomposos. Não é porque ele falou que ele é fulano de tal que a mensagem que ele está passando é boa, né? Continuando o texto de Kardec aqui, desconfiar das teorias de sistemas científicos ousados. Enfim, desconfiar de tudo o que se afaste do objetivo moral das manifestações. Poderíamos escrever um volume dos mais curiosos com as histórias de todas as mistificações que têm chegado ao nosso conhecimento. Então Kardec diz aí, né, que recebia muitas histórias de mistificações, que daria um livro até, né? E ele não escreveu, lógico, né, porque também não vinha ao caso de ficar contando história, são sempre exemplos, né? E aí no meu aqui ele tem uma nota número 8, a nota do tradutor. Lembrando, né, que o meu tradutor é Herculano Pires. Então a nota número 8, Herculano Pires, ele diz o seguinte: a falta de observação dessas instruções tem permitido a divulgação e aceitação de numerosas teorias pseudocientíficas em nosso país, em todo o mundo, que contribuem para o descrédito do espiritismo. A vaidade pessoal de médiuns, de estudiosos da doutrina e até mesmo de intelectuais de valor inegável, estes, sempre dispostos a criticar e a superar Kardec, têm levado essas pessoas a um ridículo, inutilizando-as para o verdadeiro trabalho de divulgação e orientação. Essas instruções devem ser lidas e meditadas pelos que desejam realmente servir à causa espírita. Então, Herculano Pires, ele dá essa observação, aqui, essa nota, né, referente a médiuns, como ele diz aqui, né, pessoas inteligentes, estudiosos da doutrina, né, que querem superar Kardec. O próprio Herculano Pires já diz em um outro ponto que na doutrina espírita ninguém é mestre, somos todos aprendizes. E realmente a gente não tem que querer superar Kardec, a gente não tem que querer ser mais que Kardec. Nós temos que entender o que ele dizia, o que ele pesquisou durante anos, né, para poder ter e escrever, né, toda a codificação, todos os livros. A gente tem que pesquisar e entender, e não querer inventar coisas, né? Então agora, por exemplo, com essa pandemia que nós estamos, né, é muito comum médiuns postarem receitas para curar o vírus, né, falarem coisas sobre a vacina, né? O espírito fulano de tal veio e deu uma mensagem aqui que a vacina até aí vai ser assim. Mas... Gente, menos, né? Vamos prestar atenção, né? A gente não pode aceitar ou acreditar. Não é proibido que um espírito venha e se manifeste a respeito do que está acontecendo. Porém, para que nós acreditamos, né, há necessidade dessa mensagem ter uma fonte digna, há necessidade de a gente saber que veio, que tem uma origem boa, né? Outra coisa, esses dias, né, para mim aqui, né, na data que eu estou gravando esse vídeo, tem
aí uns 10 dias, 15 dias que morreu uma artista muito famosa ligada ao espiritismo. Com menos de um mês já tem psicografia dessa artista que faleceu. Gente, se o espírito desencarnou há pouco tempo, há menos de um mês, já está dando comunicação? Para quem estuda Kardec sabe que não pode acontecer isso, né? Ou dificilmente isso aconteceria. Um espírito muito evoluído, né? Sim, poderia ter dado uma comunicação, mas é muito difícil. Normalmente o espírito, assim que desencarna, fica no estado, né, de sonolência, naquele estado de perturbação que a gente sabe, né, por um período que pode variar de um mês a anos. Então, não é porque era um espírita, não é porque praticava o espiritismo que a pessoa desencarnou e já sai dando comunicação por aí. Então temos que ter muito cuidado com as informações que recebemos, de quem recebemos, para não cair aí, né, nos mistificadores. E como diz um amigo nosso aí, o Roberto, lá do Centro Espírita Redenção, né, todo mundo vai naquele papelzinho que está no poste, né? Traga o seu amor em não sei quantos dias, arruma emprego, faça desatos nós, não sei o quê. Tudo isso é mistificação. Então a gente já comentou, né, sobre casos de pessoas que querem saber o futuro, né? Querem saber o que vai acontecer. Então, se o futuro fosse dado conhecimento a todo mundo, né? Então não existiria futuro, porque se você sabe o que vai acontecer, né, você já se prepara ou, né, se previne para esse futuro que você já sabe o que vai ser. Então o nosso futuro, normalmente, né, ele depende do que fazemos hoje. Então o que você fizer hoje vai depender do seu futuro. Então não tem que procurar saber como vai ser o futuro. Tem que saber o que você vai fazer hoje, né? Tem também, né, a gente conhece aí pessoas que frequentam boas casas espíritas, né, onde tem bons médios de confiança, né, e a pessoa vai procurar cura ou desobsessão, né, naquele médium famoso, né, como a gente sabe, normalmente o médium bom é aquele que é longe, né, é difícil, né, tem fila, a pessoa cobra para fazer o atendimento, né? São pessoas que não estudaram, que não entenderam a doutrina, como diz, né, o Herculano Pires. A gente tem que prestar muita atenção, fazer uma meditação sobre esses últimos comentários aí, essas maneiras de evitar o mistificador, né? Então é importante que a gente continue estudando, como eu já falei, né? Mesmo, né, a gente não estando fazendo aulas presenciais, né, é importante que a gente pegue o livro, né, deixe na cabeceira, faça uma leitura, uma reflexão sobre o assunto, sobre aquilo que leu, né, mesmo no Evangelho no Lar, né, fazer um Evangelho e fazer uma reflexão sobre aquilo que foi lido no Evangelho, para que haja entendimento da doutrina. E nunca querer ser mestre, né? Nunca querer ser mais do que Kardec. Encerramos aqui então o capítulo 27, né, do Livro dos Médiuns, né? A semana que vem, ou na nossa próxima aula, a gente vai entrar no capítulo 28. Capítulo 28 ele fala sobre charlatanismo e prestidigitação. Então, na próxima semana, na próxima aula, a gente vai para o capítulo 28. Agradeço a todos, né? Que Jesus nos abençoe.